Irmãos, ouça o que eu vou dizer, de coração. O Espírito Santo. O que eu disse? Ele foi gentilmente falando comigo para mim ler Hebreus 11, a Galeria da Fé. Ele foi gentilmente, irmãos, falando para que eu lesse Hebreus 11. E quando ele fala para ler o texto que eu sei que tem um tesouro ali que eu não tinha visto ainda. Amém? E é isso que eu quero trazer para os irmãos. Então te desarme nessa manhã. Sabe o que é desarmar? Eu já li Hebreus 11, eu já sei. Não, eu vou falar do que tu não sabe. E o pior, tu pensa que sabia. Amém? Se não fosse assim, não precisava ele gentilmente me falar para ler Hebreus 11. Para quê? Mas eu vou falar na verdade, irmão, algo que a igreja no Brasil pensa que sabe. E no resto do mundo. Amém? Então abra em Hebreus 11. Hebreus 11. Quem quiser pode ficar em pé, quem quiser ficar sentado. Quem não tem Bíblia, lê com do lado aí, pega uma carona. Quem não tem, diz assim: irmão, dá uma carona na tua Bíblia aí. Isso, irmão, gostei, vai ali, pega uma carona. Todo mundo lendo. E por sinal, antes de ler, deixa eu te falar uma coisa. Se tem coisa que o cão odeia, é esse livro que está na tua mão. Então, se ele odeia, é porque é muito bom para nós. Amém? Hebreus 11, e o versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém? Então tá, senta. Irmãos, aqui o texto, preste atenção, eu vou só dar uma caminhadinha para chegar onde eu quero. Abraão, ele ofereceu. Ele não foi obrigado. Amém? Ele ofereceu, porque ele era íntimo de Deus. E Deus pediu para ele o filho. Vocês podem ler em Gênesis 22, quem não conhece a história até essa altura da vida, já era para conhecer, quando Deus pediu o filho dele. E aqui diz que ele estava, eu gostei dessa expressão, estava mesmo para sacrificar. Não estava de teatrinho. Eu quero que tu entenda essa palavra, meu irmão. Mas não assim, isso foi lá com Abraão, há milhares de anos, inclusive depois já estou pensando lá no meu almoço. Não. Aí tu pode não entender a palavra, a seriedade do que nós estamos falando. O Isaac, sabe que às vezes Deus pede umas coisinhas tão simples para a gente já não quer renunciar. Imagina Deus pedir um negócio que mais pode custar na tua vida. Pode pedir ou não? A Bíblia diz que ele estava mesmo. Sabe o que estava mesmo para sacrificar? Sabe o que significa isso? Ele ia fazer, não tinha nada de teatrinho.
A dor, a tristeza que ele já vinha sentindo e ia sentir depois, tu não está sentindo aqui, graças a Deus. Por isso tem que entender. Mesmo que tu não vai conseguir sentir o que ele sentiu, entenda a situação de uma pessoa que esse fato aconteceu. Preste atenção. E ele estava para sacrificar um filho que ele foi ter quase aos 100 anos de idade. Sabe o que é isso? Uma vida inteira esperando alguma coisa. Agora que ele tem que entregar. Imagina que dor. E tem mais. Se tu ler o texto depois, tu vai ver que havia promessa sobre Isaac. Deus falou: em Isaac será chamada a tua descendência. Sabe o que significa isso? Quer que eu te explique? Posso ajudar? A partir de Isaac, ele vai ser uma semente, vai vir uma multidão de filhos a partir de Isaac. Em Isaac vai ser chamada a descendência. Em Isaac vai nascer uma nação. Quando, depois de tanta espera, Deus pede o filho dele, pede Isaac. Abraão não vai sacrificar mais só um filho. Ele vai sacrificar uma nação. Estão me entendendo? Ele vai sacrificar uma multidão. Diga assim, ó, Abraão vai sacrificar um grande projeto. Sabe o que é isso? Essa era a situação que eles estavam. Eu sei que para ti tanto faz como tanto fez, não vai pagar tuas contas. Esse que é o nosso problema quando a gente está lendo. Mas agora eu vou entrar na tua vida, se é que tu queres. Eu vim aqui para te desiludir hoje. É bom ser desiludido, né? Pior é ficar na ilusão. Não é? Tem gente que prefere ficar na ilusão. Eu vim esclarecer para ti alguma coisa muito séria. Porque, lembra que eu comecei falando por que eu li o Hebreus 11? O que eu tinha falado? Então tem memória aí. Boa. Hã? O santo foi falando gentilmente. E eu fui lendo. Eu sabia, tinha que ter alguma coisa aqui. E eu quero te falar aqui, irmão, é que todo crente pensa que ele já vive essa realidade. Quando tu pensa, conselho do pastor Feijó, puxe uma cadeira para continuar pensando que vai receber. Estão me entendendo? Vocês querem ficar achando que sabem e achando que vão receber? Ou tu quer ter certeza que tu sabe e que tu vai receber? O que tu quer, meu irmão? Certeza ou ficar achando? A certeza. Eu estou aqui por tudo ou nada. E tu? Tem que ser para impactar, para mudar de vez. Olha o que aconteceu. Mas, então, irmão, a gente não tem a noção do que foi isso. Algo muito, muito sério. Tu não fica triste quando acontece uma coisinha lá com um familiar que só está doente, depois tu olha até ele é curado, mas naquele período não fica triste. Quem fica? Quem é que fica triste aqui? Fica angustiado. Tu até quer sorrir, mas aquele negócio no teu peito que te aperta. Não é assim? Imagina agora Deus pede um filho. Imagina quando Deus falou 3 dias antes, ele passou 3 noites assim. E lá quase na hora do sacrifício, meu filho diz assim: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas aonde que está o cordeiro? Imagina o pai ter que responder isso aí para o filho e dizer: o cordeiro é tu, meu.
Foi tão forte que Abraão falou: Deus proverá. Irmãos, mas o que? Eu quero que tu entenda aqui. O que capacitou Abraão a oferecer o filho dele? Entendeu a pergunta? O que aconteceu, meu irmão? Que a coisa mais difícil da vida de Abraão, o que ele tinha que capacitou ele a fazer isso? Vou te explicar. O que todo mundo aqui pensa que sabe. Eu até vou falar, talvez eu pensava que eu soubesse. E se eu soubesse era para mim falar isso para alguém. Por isso que o Espírito Santo diz para Hebreus 11. Tem que ter um diferencial na vida do Abraão. Eu quero que tu entenda aqui, ó. Aqui eu estou levando esse tempo para que tu entenda isso aqui. Que tem crente vivendo de blá blá blá. Sabe o que é blá blá blá? Como diz o pastor Feijó, que no caso sou eu. Conversa fiada para boi gospel. Dormir, claro, gospel, porque é dentro da igreja, né? O boi é gospel, né? E eu vim tirar cada um de nós, os que vão ver essa pregação, de pensar e achar que sabia, porque ele não vai tomar posse de algumas coisas que Deus tem para ele. Olha, pergunte-se o que, pergunte o que capacitou Abraão a oferecer o que lhe mais custava. Amém? A gente lê, mas nunca ninguém pergunta, mas o que possibilitou Abraão a fazer isso? Vamos ser sinceros. Será que a gente fazia? Ou faria? Olha só, preste atenção, irmão. E por que ele fez isso? A Bíblia diz, por quê? Olha a explicação. Porque considerou. Abraão, ele analisou. Isso é considerar, não é? Quem me ajuda no português aí? Ele estudou. Ele analisou. Estou bem de português, hein, meu? Ele meditou. E ele chegou a uma conclusão que mudou a história. Abraão conhecia alguma coisa que capacitou ele a tomar esta atitude. Amém? Diga assim: Abraão conhecia algo que capacitou ele a tomar essa atitude extrema. Sério, irmão? E o que era isso? Ele considerou que Deus era poderoso, mas ele não parou aqui que Deus era poderoso. Ele sabia que Deus era poderoso até. E isso que o Espírito Santo me diz para mim, ler em Hebreus 11. O segredo do versículo está no até. Os crentes no Brasil sabem que Deus é poderoso. O que eles não têm vivência é com o até. Deixa eu te explicar, irmão. Abraão vivia uma realidade que Deus era poderoso até para ressuscitar o filho dele. Abraão não estava dentro da igreja falando, repetindo igual um papagaio gospel,
que Deus é poderoso. Deus é poderoso. O problema na igreja de Jesus hoje é que eles falam que Deus é poderoso, mas as ações dele não condizem com o que eles estão falando. Está me entendendo? Está vivendo uma fé enganosa. Sabe quem está sendo enganado? Diga assim, ó, eu mesmo. Abraão entregou o filho dele. Deus também prometeu uma nação, uma multidão. Através dele eu vou te entregar. Porque eu creio que eu te entrego, eu mato, o sangue dele corre aqui e o Senhor ressuscita ele depois. Tu acha que é qualquer um que faz isso? E vai que não ressuscite. E vai dizer que quando chegar em casa, para Sara, que era o filho que ela mais esperava. E aí? Estão entendendo o compromisso com Abraão? Irmãos, há níveis de fé. Diga assim, ó, níveis de fé. Nem vamos entrar em detalhe, tem fé pequena e fé grande na Bíblia. Fé pequena não arruma nada. Mas há níveis de fé. Presta atenção. Eu quero que tu entenda isso. Irmão, não te ilude. Tu pensa que tu conhecia o texto. Tu conhecia como a maioria do povo conhece. Uma teoria de um Deus que é poderoso. Abraão conhecia na prática. Senão ele não conseguiria entregar o filho, concorda? Sim. Dá bem que concordou, né? Vocês estão me entendendo, irmão? Irmão, há níveis de fé. Talvez no nosso meio tem gente que tem fé para arrumar um emprego. Vai orar, vai dar e consegue um emprego. Tem gente que vai ter fé para comprar um carro. Ele vai orar. Ele vai conseguir um carro. Mas Abraão, ele tinha um nível de fé onde a entrega é total, onde a entrega é incondicional. O Deus fala, o cara obedece, irmão. Está entendendo? Abraão não ficava falando só sobre essa fé. Abraão vivia essa fé. Porque posso ser sincero? Deve. Vamos vir para nós aqui, ó. Tu fala com os crentes, irmão, vamos ser bem sinceros. Todo mundo aqui vai dizer que Deus é poderoso. Abraão, as cercas dele, os limites deles eram mais para lá. Até onde vai ter o limite, Abraão? Até o Deus que ressuscita morto. Então, até ali ele dominava o negócio. Talvez dali para lá ele não conhecesse, mas até ali. E Deus nunca vai te pedir o que tu não pode fazer. Vocês viram como Abraão estava aprovado? Era diplomado. Deus pediu um negócio que na face da terra era difícil. Deus pediu para... Porque ele sabia que a fé de Abraão, ele foi crescendo. Onde estava o limite de Abraão? Estava ali na parede? Não, estava ali, hectares na frente. Até lá Deus podia pedir. Está entendendo como tem teoria? Deus é todo poderoso. Todo mundo vai dizer que é. Mesmo que não viva essa verdade. Mas aí, tu não sai perguntando para os crentes aqui, irmão. Todo mundo vai dizer que Deus é poderoso. Deus é poderoso? Amém, irmão. Aquele amém? Amém, glória. Sapatinho de fogo. Por que tu não bota uma empresa, então? Primeira coisa, não tem dinheiro. Mas não, mesmo que diz que Deus é poderoso, sabe o que é isso? Porque ele está na igreja, ele fala sobre isso, mas as ações dele não condizem. Vocês me entenderam, irmão? Eu não vim aqui para te falar de fé ilusória. Eu vim dizer que há níveis de fé e que tu precisa crescer. Senão tu vai ficar dentro da igreja, vou falar aqui bem perto dos crentes mais antigos aqui, ó. Vai viver dentro da igreja, achando que é a bola da vez, que é o rei da cocada. Eu sei que algum aqui pode dizer assim, não, pastor, não me leva a mal, mas essa pregação não me diz respeito. Bom, mas se só disser a mim, significa que eu vou fazer coisas extravagantes, extraordinárias, e talvez você vai ouvir testemunho. Amém? O que eu quero dizer para vocês, por isso que o Espírito Santo gentilmente me levou, porque dentro da igreja de Jesus,
E eu quero que essa palavra entre pelo Brasil, que possa chegar até fora, que há pessoas vivendo uma fé ilusória. Eles falam de um Deus teórico. Deus é poderoso, mas as orações deles não condizem com o que eles estão falando. Amém? Se eu falo num Deus todo-poderoso, se eu pergunto para alguém que é todo-poderoso, dizer, irmão, para um pouquinho, tu me pediu para orar, para tu ganhar um emprego, carteira assinada, salário mínimo, eu nem vou fazer essa oração. Se nós estamos falando que Deus é poderoso, vocês estão entendendo, irmão? Dentro da igreja, eu estou dizendo dentro da igreja em geral, se fala, Ele é poderoso, mas só se fala. As obras das pessoas não são compatíveis com o que elas estão dizendo. Concorda comigo, irmão? Se a palavra estiver servindo para ti, para mim está dando, servindo. Amém. Sabe por quê? Eu quero crescer no meu nível de fé. E tem que crescer. Tem que crescer, irmão. Eu vou falar para ti, eu faço coisas hoje que tempos atrás eu não conseguiria. Deus me deu uma ousadia. Por isso, quando a gente está falando em unção de ousadia, de conquista e de multiplicação, eu não estou de brincadeira nem de conversa fiada. Eu não sou de ficar de blá 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 dentro da igreja. Estão entendendo? Vou pegar um caso aqui, ó. Posso? É um exemplo, tá, irmão? Podia falar com vários. Deus é poderoso, amém? Amém. Amém, o irmão disse amém. Agora a gente vai pegar uma causa lá. E irmão, por que não fez ainda? Entenderam? Vocês entenderam? Será que isso aí só acontece com ele? Se tu não te conscientizar que contigo está acontecendo isso, ó irmão, se tu não te conscientizar que com isso está acontecendo contigo, lamento informar nesta manhã que a sua vida não vai mudar. Amém? Vocês entenderam que a fé de Abraão era até? Vocês viram que o limite dele era mais para lá? Irmão, fé não se adquire com teoria. Fé se adquire com exercício. É igual músculo. Amém? É igual músculo. Tem gente na igreja que exercita. Tem gente na igreja que não exercita. Quando eu me converti, eu comecei a andar com homens de Deus que viviam por fé mesmo. Gente que Deus mandou largar uma carreira. E Jesus disse para ele assim, ó, larga tudo, que eu vou te dar tudo. Eu fui aprendendo com homens de Deus em livros, e eu fui praticando, porque a Bíblia diz em Hebreus, imitai a fé que tiveram. Pode imitar sim a fé que essas pessoas tiveram. Então eu lia sobre vários homens de Deus, não vou mencionar o nome agora, homens preciosos de Deus, que lá no céu eu quero ter uma conversinha com eles. Eu fui aprender como trazer recurso na fé, sem ter nada. Eu fui exercitando a minha fé. Eu li aquilo, eu ouvi aquilo, eu saía para praticar, irmão. Eu queria ver como é que esse negócio de ser sustentado pela fé. Eu queria saber desse negócio em que eu exercitava. Eu queria aprender esse negócio, como é que era de expulsar demônio. Aí eu fui aprender com os maiores autoridades do assunto, lá na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Alguns aqui sabem. Eu sempre peguei a minha fé, eu que aprendi a ir praticar. A minha fé não ia só até o portão. Está me entendendo a nossa diferença? Talvez você é muito melhor do que eu, por isso que as coisas para ti. Tu já sai aí, tu já entendeu tudo. E eu não, eu tenho que praticar ainda, para aprender. Eu vim para te dizer, para te tirar de uma fé ilusória. Que Abraão ele ofereceu porque algo na vida dele. Era uma capacitação que ele tinha. Ele exercitou e a fé dele ia até aquele lugar. Pergunto para ti, a que ponto
Ó, vou dizer de novo. A que ponto Deus é Deus na tua vida? Não na Bíblia. Na Bíblia Deus é sem limite. Eu quero saber na tua vida. Até que ponto Deus é Deus? Minha prof, ela tá prof, pastor? É. Único nego velho. Até que ponto Deus é Deus na tua vida? Até que ponto Deus pode te pedir uma coisa? É sério que eu estou falando, irmão? Não é esse evangeliquez que a gente está acostumado. Porque na igreja todo mundo pensa, gente, o povo mais pobre que na terra é bem grande, sabia? Não é todo. Jesus disse que os filhos das trevas são mais hábeis, mais capacidade de realizar do que os filhos da luz. Vocês entenderam? Eu sei que todo mundo aqui, até essa palavra, poderia dizer, eu tenho essa fé, que é até. E eu vim para dizer, não fica achando que eu tinha. Amém? Consegui ser claro com os irmãos? Para a gente não viver uma fé iludida, mas para a gente exercitar a fé, progredir. Irmãos, é verdade ou não é? Na igreja, se eu perguntar tudo, quem crê que Deus é todo poderoso, todo mundo vai dizer amém, vai levantar a mão, vai dar glória a Deus. Aí vai para a vida da pessoa. E essa situação aqui, por que ele não resolveu? Porque não tem dinheiro. Entenderam? Amém. Entenderam? Eu vim falar de uma fé prática que funciona. Porque não é o caso só de ser crente que vai funcionar. É o caso de tu exercitar a fé. Milagres só seguem os que creem. Os que creem são os que colocam em ação. Por isso eu já mencionei aqui. E eu gosto muito daquela experiência, porque eu fiz isso. Igual Pedro. Qual experiência? Quando ele viu Jesus andando em cima da água, ele disse, se é tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele foi. E ele afundou. Ele afundou. Sabe o que ele foi chamado? Homem de pequena fé. Só que o homem de pequena fé, quando aprendeu, a sombra dele curava. Os outros não ouviram isso dentro do barco. Os Joãozinho passaram, ficaram lá na zona de conforto, não correram nenhum risco. Mas se Pedro tivesse que mandar o currículo dele para as igrejas, vamos viajar aqui na batatinha como diz outro, fosse mandar o currículo, todos eles iam mandar, no currículo dele tem um negócio diferente. Eu dei 4 passos em cima da água, glória! E nenhum ia poder falar isso. Entendeu? Então, eu sempre fiz isso na minha fé. Eu saí do barco. Eu passei a experiência que eu disse, meu Deus, quando eu sair dessa, eu nunca mais me meto nessa. Sabe o que é isso? E continuei no caminho, porque eu fui conhecer. Tem que exercitar. Tu pode estar dentro da igreja, dizendo que Deus é poderoso, mas as tuas ações podem não condizer com o que tu está falando. É isso que é o resumo dessa ministração. Hoje é um povo na terra, chamado igreja aqui no Brasil, que fala, e bate lata, e faz barulho, mas as ações, as obras, não condizem com o que eles estão falando. Amém? Vou dar um exemplo bem prático. Posso dar ou não? É só para impactar mesmo. Uns nem vão estar ligados porque tu está pensando em outra coisa. É igual quando eu fico vendo ímpio que tem negócios extraordinários, empregam um monte de gente e nem conhece o que tu fala que conhece. É verdade? O crente vai orar para arrumar um emprego. Hoje, ore por nós. Pela oração amarrada. Aí tu pergunta o mesmo crente. Crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Irmãos, eu vim te chamar para uma vida autêntica de fé. Diga assim, ó, vida autêntica de fé.
Sabe o que é uma autêntica de fé? É que tu age conforme o que tu fala. Por isso que Abraão ia até. Quem sabe se Deus pedisse alguma coisa que tivesse mais difícil que isso, talvez ele nem conseguisse. Mas vai. Pergunto para ti, aonde estão os limites da tua vida? Não, pastor, não tem limite. Bom, quer continuar te enganando? O problema é teu. Verdade? Vou te dar um exemplo aqui, para vocês. Isso que eu estou falando é igual aquele... Tem crente que vai ficar sempre na beira da praia. Mas tem o crente ousado, que ele vai lá para as águas profundas. Por quê? Porque lá estão os grandes tesouros. Lá que estão as grandes experiências. Tem gente que não vai conseguir. Porque fé não é o que tu blá blá blá, é o que tu exercita. Então tem gente que na beira da praia vai se alegrar. Que bênção, irmão, que testemunho! O irmão da minha igreja contou um testemunho, vou te contar, foi maravilhoso! É o que fica na beira da praia. Ele é torcedor. Amém? Que bom que ele é torcedor de um time que ganha sempre. Na beira da praia, isso aí, irmão, vai. Que bênção, irmão! Pelo menos ele se alegra com os que se alegram. Tem outros que só querem chorar com os que choram. Não? Mas ele fica se alegrando com a experiência dos outros. Porque essa caminhada de fé, irmão, não se faz na teoria. Amém? Não se faz na teoria. Tem que exercitar, tem que praticar. E sabe quando tu pratica uma coisa, às vezes tu cai? É igual quando tu começou a caminhar, lembra? Não levantou um dia assim, hoje eu vou caminhar. Não, que andou de bicicleta, eu fui aprender um dia também. Imagino que caiu. Eu caí. Mais de uma, talvez. Mas eu exercitei e eu pratiquei. Estão me entendendo, irmãos? A teor, a essência, o eixo da mensagem? Que você pode estar na igreja pensando que tem uma fé extra que fala, Deus é todo poderoso. Mas as tuas ações podem não estar acompanhando o que tu pensa, óbvio, o que tu pensa que tu tem. Amém? Glória a Deus. Quer ficar em pé um pouquinho? Falar uma coisa, uma forma bem prática. Tu quer ser para quem está no mundo dos negócios, quer ser um bilionário, é uma caminhada. Não, para ser bilionário não, tem um bom emprego, é outra caminhada. Você está me entendendo? Então há níveis de fé. Sabe por quê? Vou te falar só para ti. As ações que tu pratica que vão te levar para esse resultado. Porque a fé sem obras é morta. Eu já aprendi sobre isso. Fé sem obra dentro de 3 dias fede. Em português claro. Sabia disso? Porque ela é morta. Agora uma fé em ação é poderosa. É maravilhosa. Mas onde tem ação? Então aonde que vão os teus limites? O que tu pensa na vida? Aonde que tu quer chegar? Pastor, eu quero chegar... Daí essa fé para isso aí, irmão, tem que ser um pouquinho mais para lá, as tuas cercas, para poder chegar. Porque, irmão, aqui, falar que, porque eu perdão, né? Aquela máscara evangélica, né? E aquele jeitinho gospel, assim, né? Porque Deus é poderoso. Aí vai ver essa ação do cara. Vai ver, não condiz. Vocês entenderam isso? Eu fui claro, eu sei que vocês são inteligentes, eu quero saber se eu soube. Teu aluno soube passar o que ele está tentando dizer. Confia. Aí desculpa, ele é prof. Não é sério, irmão. Deixa eu te falar. Eu sei que eu estou ministrando uma coisa que tu pode dizer, mas eu já sabia disso. Então o Espírito Santo não me falou em vão. O Espírito Santo não me disse gentilmente para ler o texto.
Isso que eu fico pensando, mas se Deus me traz uma palavra dessa aqui, Deus só pode ter um propósito com a gente. Não? Será que vocês não são o casal que Deus vai sacudir essa nação? E eu quero que seja. E quero que vocês me convidem, hein? Quando começar a viajar de montão aí. Amém? Ei, irmão, aonde que tu quer chegar? Vamos botar assim então. Aonde que tu quer chegar? Pensa aí. Ah, pastor, eu tendo um emprego, a carteira assinada, um salário mínimo e meio. Tá bom? Tá bom, então para ti ali. Não, pastor, eu quero ser um bilionário da vez. Aí já é um pouquinho mais pra lá. Vocês estão entendendo que a ação é diferente? Porque o falar, todo mundo fala. Deus é todo poderoso. Isso é bem, vai ser a coisa mais fácil de falar. Até o ímpio fala. Dê R$1, fala aí, ó, te dou, paga um X bacon com coca zero bem gelada. Fala Deus, ele vai falar. Agora o viver é que tem que ser autêntico. Amém? Até onde que tu acha que tu chega na tua vida? Irmãos, eu estou procurando ser bem claro, até repetitivo. Porque, irmão, tu pode falar que Deus é todo poderoso, que Deus faz e acontece. Eu quero saber se, ouve aqui, ó, ouve aqui, ó, eu quero saber se tu vai deixar Deus fazer e acontecer. Amém? Porque Ele só vai fazer e acontecer pela tua ação, pela tua fé, senão Ele é todo poderoso para fazer e não faz nada. Vocês me entenderam? Fique claro? Amém? Tua fé vai continuar a mesma? Não pode, irmão. Se tu entendeu? Então é o seguinte, a partir de hoje, vamos botar a vida em dia? Vamos conquistar sonhos, projetos. Se eu tenho um Deus que até Ele faz, vou ficar aqui de torcedor só olhando. Uma coisa eu aprendi, eu que tenho que criar as coisas. Ele me deu o poder de criar falando. Então eu digo para ele isso aí, eu digo, Deus, eu crio a minha realidade falando. E aí a tua ação tem que ser compatível com o que tu diz acreditar. Entenderam isso? Deixa eu te falar uma coisa agora para resumir, mas que repetitivo! Para, pastor! A igreja, há uma manada, manada não vamos dizer rebanho, né? Já que é ovelha. Há um rebanho enorme falando, Deus é poderoso, Deus é poderoso. Vai lá fora, as ações dele não estão à altura. Presta atenção, não estão à altura do que eles dizem acreditar. Entenderam? Ou seja, agora para ti, ó, tu vai chegar aonde nesta vida? Ah, pastor, chegar onde der. É o que os crentes estão vivendo. Olha só para o irmão aqui. Que é uma benção essa aqui. Não estou falando para ele, viu, gente? Para nós aqui. Mas ele vai dar um amenzinho para mim me ajudar aqui. Apoiar. Tem gente que está vivendo como Deus quer. Tem gente que fala isso, né? E aí, como é que tá, irmão? Do jeito que Deus quer dar. Irmão, Deus não quer isso aí para ti. Isso é uma baita de uma amarração. Vocês me entenderam? Então eu vim para fazer um... Eu vou te falar uma coisa. Tem coisa que eu não falo, mas eu só vou falar. Eu agendei, eu botei lá na minha agenda. Um dia, dentro desse ano, está lá na minha agenda. Eu marquei que a partir daquele dia eu quero viver tal realidade. Mas eu não estou aqui, ó, esperando o trem. Entendeu? Eu estou agindo porque eu tenho data marcada. Quando tu põe data num sonho, ele vira meta. Entendeu? Tem gente que nem vai botar data. Sabe por quê? Vá que não dê. É o mesmo que diz a igreja, Deus é todo. Até onde vai a tua fé, irmão? Até onde vai a tua fé? A tua fé chega num ponto de tu ser curado
sem remédio? Não, pastor, a minha fé é Jesus mais uma aspirina. Ok, toma a tua aspirina. Embora tu disse na igreja que Deus ele é todo poderoso. Estão entendendo? Claro que vocês entenderam. Entendeu por que Abraão fez aquilo? Porque ele tinha uma fé para fazer aquilo. Ele não estava na igreja blá 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 blá. E quem quer chegar a um alto nível de fé aqui? Deixa eu ver. É compromisso, irmão. Tu vai ter que sair daqui para mudar de vida. Ai, não faça porque não. Acabou esses assuntos furados aí, ó. Para de te iludir. Para de te enganar. Porque na igreja tu diz que Deus é poderoso, mas as tuas ações não são compatíveis. Entenderam? Claro, prof. Foi assim. Então vamos orar. Vamos orar, gente. Quem vai para um nível de fé diferente a partir de hoje? Vamos ver. Sabe o que é ir para um nível diferente de fé? É começar a exercitar, fazer o que tu nunca fez. Quem faz o que nunca fez, tem o que nunca teve. Guarda essa chave aí. Quem faz o que nunca fez, tem o que nunca teve. Eu quero viver uma vida extraordinária na terra. Eu não tenho fé, sinceramente, para ficar só aqui repetindo. Tua oração, já falei para os irmãos, tua oração que eu falo, eu faço, eu escrevo numa folha. Eu boto o dia. Eu assino embaixo. Deus precisa disso? Não, mas eu preciso saber que naquele dia eu botei aquela semente. Tem que acontecer, tem que germinar. Amém, irmãos? E vou ser bem sincero agora para passar a régua. Ou tu toma jeito, ou tu vai continuar do mesmo jeito. Até então. Amém? Então faça a tua oração. Diz para Deus, Deus, eu entendi. Eu estava te colocando limites. Eu estava até permitindo o Senhor operar, mas era só até ali. Agora eu quero avançar. Eu quero ir mais longe. Eu quero que o Senhor apareça na terra. Eu quero que o Senhor manifeste através de mim. Eu quero que o Senhor deixe pessoas impactadas. Eu quero ver pessoas me perguntando: como que tu faz isso? Aleluia. Glória a Deus. E agora, irmão, é tu que vai ter que exercitar a tua fé. Vai ter que sair do barco igual Pedro. É exercitar, é aprendizado. Talvez um momento tu fraqueje, talvez um momento tu tropece. O importante é que tu está te movimentando para o alvo. Deus age com quem se movimenta, irmão. Deus age em quem se movimenta. Aonde tu vai chegar? Quem nessa igreja quer ter negócios próprios, quer prosperar na tua vida financeira, vai ali na frente, nós já vamos orar. Se não for ninguém, não tem problema, não sou eu. Tudo. Esse vai ser só minha. Eu já tenho um negócio, ou eu vou colocar um negócio. Depois nós oramos por outras situações. Irmãos, nós estamos orando, nós vamos orar agora, vamos deixar até a gravação tocando para o pessoal que quiser orar lá, onde eles estiverem, eles podem orar, acompanhar a nossa oração. A fé, irmão, ela te leva aonde tu quiser. Tu precisa agir. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo para tu pegar o exemplo e colocar na tua situação.
Uma pessoa que ela ouve essa palavra, ela pode dizer: Pastor Feijó, eu vou levantar a maior rede de supermercado dessa nação. Estou dando um exemplo, tá? O que tu tem? No momento nada, mas eu vou levantar essa rede. Sabe o que essa pessoa faz? Ela vai no mercado, arruma um dinheirinho, compra 2 latinhas de Coca-Cola e põe na geladeira e sai para vender. Sabe o que é isso? Ela está movimentando o céu. Entendeu? Eu estou te dando a dica de movimentar o céu. Ela vende as 2 latinhas, ela vai comprar 4. Ela só vai parar um pouquinho, que ela vai botar na geladeira de novo, vai esperar gelar um pouquinho, e ela sai para vender, ela vende as 4. Sabe o que ela faz? Ela compra 8. Daqui a pouco é o fardinho, entenderam? Isso é quem crê. Tem gente que está esperando ganhar na Mega Sena. Bom, se fosse bem doente, nem jogava, tudo bem. Ou está esperando que caia. Não faz cair. Atrai, irmão. Atrai, irmão. Acredita no que tu está ouvindo nessa manhã. Quando eu comecei nos negócios, eu batia lá num portão, lá se tinha que ver o pai apertava, se não batia a palma, e vinha o proprietário e eu queria saber se ele queria vender o terreno. Sabe como é que eu me apresentava, irmão? Eu nunca disse que era um corretor de imóveis. Eu sempre disse que eu era um investidor, porque eu já estava olhando lá para frente. Amém? É assim, irmão. Eu não quero mais que tu tenha uma vida que Deus é todo poderoso. O que tu está fazendo? Não, irmão, não estou fazendo nada porque não tem como. A tua obra, a tua ação está negando o que tu fala. Amém? Começa, nem que seja pequeno. Dá um início, vai para cima. Acredita, tu é aquela pessoa. Sabe por que o peixe nada com maior facilidade? Eu tive que aprender a nadar quando era criança. Mas o peixe não faz curso, sabia? O peixe só já sai nadando. Sabe por quê, irmão? Porque ele é peixe, isso é identidade. Não precisa acreditar uma coisa. Eu sou próximo. Eu sou realizador de negócio. Eu sou gerador e multiplicador de dinheiro sem limite, de riqueza sem limite, de enormes fortunas sem limite. Eu sou. Tem que dizer que tu é. Talvez não, pastor, eu até não tenho tanta pretensão, mas não sei, tu tem que avançar, tem que sair dessa comum. Gente, nós estamos num lugar que eu abri o culto dizendo que ele tem na mão a chave da morte, do inferno, que tudo está no controle. E agora tu vem me dizer que ele é todo poderoso e não vai fazer nada porque tu não tem recurso. Tu está negando o que tu falou. Amém? Mas eu estou esperando. Não espero. Sai da fé. Um dia eu preguei aqui, eu tenho anotado ali, ó, sobre as covas. Não vou repetir. Alguns até vieram à frente, dizendo que abrir covas. Eu anotei um dia. Que eu saiba, não abriu as covas. Tem que agir. Pastor, eu estou esperando um milagre. Estou esperando um milagre. Aí coisa mais santa, mais evangélica. Puxa uma cadeira, irmão. Não, pastor, eu não estou esperando um milagre. Eu estou provocando o meu milagre. É isso que eu estou falando, galera. Amém? É isso que eu estou falando. Eu estou provocando o meu milagre. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar. Eu até podia orar por ti, eu vou orar. Vou contar para ti uma coisa, conta no ponto. Um ano assim, ó, lá 1000 anos atrás, uma pessoa, alguns que sabe que ela via o mundo invisível,
como nós estamos vendo esse visível. Assim que Deus quer te levar a visão boa, glória. E ela disse naquela vez, quando nenhuma possibilidade havia, porque falar algumas coisas na minha vida hoje é fácil profetizar para mim, mas naquele tempo eu só acreditei porque eu sempre fui de fé, senão ela dizia: tu vai orar pelos teus irmãos para eles prosperarem. É por isso que eu vou orar. Eu podia não orar, mas eu vou orar. Eu já nem ia orar, mas eu lembrei do que ela falou. Eu vou orar. Mas tu vai orar, tu vai pegar essa oração e tu vai sair, vai partir para a ação. Amém? Tu vai partir para mudar de vida. Tu tem que botar o teu pé na rua e dizer se a minha vida mudou para sempre. Amém? Eu sei que tem muitas informações na tua mente que elas te limitam, elas te travam, são mentiras que estão te atrapalhando, e tu está vivendo essas mentiras. Pega todo aquele monte de pregação que eu tenho feito, está gravado aí, e ouve de novo. Sabe o que Deus me ensinou a prosperar na Bíblia? Aí eu fui lá para o mundo dos negócios para aprender coisa que está concreta. Amém? Então vamos orar? Então, põe a mão assim no teu coração. Não que esse coração é só possível, o coração. Fala mais no mundo no sentido espiritual. Meu Deus, tem pessoas que vieram aqui à frente porque eles estão crendo nisso. E eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor que anda junto conosco, que tu desperte o entendimento de cada vida que está aqui, para colocar a fé em ação, para sair da expectativa e partir para a realização. Vai para acreditar. Talvez é só ele, ela e tu que vão acreditar. Mas quando chegar aqueles momentos, Pai, que parece que não vai acontecer, porque existem esses momentos, então anima eles, dá experiências, traz conhecimento, para eles não retrocederem, para eles colocar essa fé em ação. E quando perguntarem para eles por que eles vencem tanto, por que eles realizam tanto, porque só eles estão conseguindo, então eles vão mostrar o Senhor, o Deus deles, que é um Deus que não está só lá no céu, mas que está na terra através deles, mostrando que o Senhor verdadeiramente é todo poderoso. Liberta cativos, Pai, liberta oprimidos. Tenho certeza que tem gente que vai ouvir esta gravação e tem passado anos e anos e anos dentro da igreja e atados e amarrados. Mas Espírito Santo começa a gerar uma libertação aqui e nos que ouvirem a gravação. Levanta um povo que age a fé, que pratica o que crê, que não aceita ficar igual o papagaio evangélico dentro da igreja, que eles mostrem lá fora o Deus vivo, o Deus que opera em pleno século 21, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Primeiro passo assim de fé. Larga as mentiras que tu acreditou até hoje. Segundo passo, larga as desculpas que tu deu até hoje.
Terceiro passo. Vai para cima. Amém? Vai para cima, vai para ação. A ação, a fé, a Bíblia, ela consuma. Eu tenho fé para ser isso e aquilo. Ela só consuma, ou seja, ela materializa quando eu exercito a minha fé. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. O recurso já está em ti. É que tu foi enganado que não tinha. Amém? Glória a Deus.